Não confunda misericórdia com impunidade. O Senhor é lento em se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Isso fica claro logo no início do livro de Naum, capítulo 1, no verso 2. O Senhor é lento para se irar, mas ele tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Muitas pessoas, apegados às suas maldades, aos seus pecados, confundem a misericórdia de Deus com uma ideia de que possam passar impunes aos seus pecados, às suas maldades. Mas isso absolutamente não é verdade. E fica muito claro na leitura do livro de Naum. O Senhor, sim, é misericordioso, ele nos concede oportunidades, ele chama o pecador ao arrependimento, ele é lento em se irar, mas ele certamente não deixará com que os pecados passem impunes, com que os perversos permaneçam nas suas perversidades com impunidade. O Senhor é justo, ele é quem exercerá o seu juízo, isso fica muito claro aqui na nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos o livro do profeta Naum, um livro curto, são apenas 3 capítulos, e com uma grande mensagem, uma mensagem principal. A mensagem de juízo do Senhor sobre a cidade de Nínive. E é interessante a gente fazer essa leitura, porque anteontem nós fizemos a leitura justamente do livro do profeta Jonas. E nós temos na leitura de Jonas justamente o Senhor enviando Jonas à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, para anunciar a destruição da cidade. Mas o que nós tivemos naquele episódio, que antecede esse, foi o Senhor então envia o profeta com uma mensagem de condenação, mas houve uma onda, uma grande resposta de arrependimento. E diante daquele arrependimento, o Senhor então exerceu misericórdia e não destruiu a cidade de Nínive. Agora nós temos aqui no momento posterior o profeta Naum anunciando o juízo de Deus, a condenação do Senhor sobre a cidade de Nínive, que agora sim será destruída, será castigada por conta das suas muitas perversidades. A gente não sabe muito sobre o profeta Naum, sobre o escritor desse livro. Tudo que o texto nos diz é que ele vivia em Elcós e ele recebe uma mensagem, uma visão do Senhor, uma mensagem acerca da cidade de Nínive. Dadas algumas informações do texto, a gente consegue mais ou menos datar o tempo desse livro, dessa profecia. Ele menciona, por exemplo, no capítulo 3, no verso 8, ele menciona a cidade de Tebas, que tinha sido destruída, e ele faz isso num momento de comparação. Olha, você se acha melhor do que Tebas? Tebas também tinha muitos aliados, era uma cidade muito forte, muito resistente, mas ela foi destruída. Você também será. Então, tendo em vista que ele menciona a destruição de Tebas, que aconteceu em 663 a.C., e que a queda de Nínive, a destruição de Nínive, foi em 612, então essa profecia, essa mensagem de Naum, teria que ter sido apresentada entre 663 e 612 a.C. Então nós temos essa janela temporal em que essa mensagem foi proferida através do profeta Naum, que é uma mensagem de condenação. Olha, você por muito tempo aterrorizou tantas nações, mas agora o seu tempo chegou ao fim, você será castigado. Os capítulos desse livro trazem grandes descrições de tudo aquilo que eles sofreriam, o fato de que os seus grandes soldados, poderosos guerreiros seriam dizimados, e seria o fim da nação da Assíria, não sobrariam descendentes dessa nação, ela deixaria de existir por completo por causa da sua maldade, por causa da sua perversidade, porque se opuseram ao Senhor. O Senhor havia decretado o exílio de Nínive, a destruição da cidade, a destruição do templo, tudo sobre a Síria deixaria de existir, e essa condenação havia sido decretada pelo Senhor. As maldades, haveria um fim então para todas aquelas maldades, ninguém mais seria saqueado pela Assíria. Inclusive ele termina o livro no capítulo 3 dizendo que as outras nações, ao ouvirem o que aconteceria com a Síria, ficariam felizes, bateriam palmos de alegria, por causa de todo o sofrimento que a Síria havia causado sobre elas. Agora elas festejariam ao ver que o Senhor exerceu o seu juízo sobre a Síria depois de todas as suas crueldades. Mas o foco que eu quero destacar nessa nossa reflexão está logo aqui no início do capítulo 1, quando o texto diz assim, olha, o Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira.
Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. A sua ordem, os oceanos secam, os rios desaparecem, os passos verdejantes de Bazã e do Carmelo se esvaem, os bosques do Líbano murcham em sua presença, os montes tremem, as colinas se derretem, a terra estremece e seus habitantes são destruídos. Quem poderá resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam, mas arrasará seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários, escuridão adentro. Porque vocês tramam contra o Senhor, ele os destruirá com um só golpe. Não precisará vir outra vez. O profeta começa o seu livro deixando claro a grandeza de Deus, o poder do Senhor. E ele usa de imagens, de ilustrações tão poderosas, tão intensas para falar, para dizer que as nuvens são poeira debaixo dos pés do Senhor, os oceanos secam, os rios desaparecem diante da mera ordem do Senhor. É a esse Senhor grandioso, poderoso, criador de tudo, que continua governando toda a criação. É a esse Deus que nós servimos. E ele é assim, poderoso. Ele governa sobre a criação, mas ele governa sobre os reinos, sobre as nações. Todas as nações estão debaixo das mãos poderosas de Deus. E ninguém poderia resistir à ação de Deus. Nenhuma nação, por mais poderosa que seja, pode resistir à indignação do Senhor. O profeta insiste e destaca que o Senhor, ele é bom, ele é misericordioso, ele é forte, refúgio daquele que está passando por aflição. No dia de aflição, o Senhor, ele é forte refúgio para aqueles que confiam nele. Mas não se engane, para aqueles que são seus opositores, o Senhor será destruição. Ele é forte e ele virá, porque ele é um Deus zeloso, e ele exercerá a sua justiça, a sua ira, ele trará vingança contra aqueles que se opõem a ele. E ele faz uma pergunta: por que vocês se opõem ao Senhor? Por que vocês tramam ao Senhor, a Síria? Ele os destruirá com um só golpe. Ele não precisará vir outra vez. Sim, o Senhor é misericordioso. Ele tarda para se irar. Jonas fica revoltado com o Senhor por conta justamente dessa misericórdia, porque ele estava doido para ver o fogo descer sobre Nínive. Mas o Senhor, diante do arrependimento da cidade, o Senhor então volta atrás e concede a eles uma outra oportunidade. E perceba como a misericórdia do Senhor não pode e não deve jamais ser confundida com impunidade. Naquele momento, o Senhor poupa a cidade, não porque ele seja fraco, não porque ele não traga juízo, não porque ele não exija a obediência daqueles que estão diante do Senhor. Não, mas o Senhor, na sua misericórdia, ele concede o perdão àqueles que se arrependem. Mas diante do impenitente, do perverso, do maldoso, aquele que persiste no erro, que continua tramando maldades e continua tramando contra o Senhor, diante desse, o juízo já está decretado e será exercido sem hesitação pelo Senhor. Ele é muito bom e ele é refúgio para aqueles que confiam nele. Mas para aqueles que são seus inimigos, esses devem contar certamente com a mão poderosa, com o zelo, com a justiça de Deus, porque ele nunca deixa de castigar o culpado. Que isso fique de alerta para os poderosos desse mundo, para aqueles que têm exercido suas maldades, que têm operado suas perversidades, para aqueles que também talvez não sejam tão poderosos, mas estão aí perdidos no pecado, imersos nas suas maldades e achando que não receberão o juízo de Deus. Não se engane. O Senhor é muito bom, ele é muito misericordioso, ele é refúgio para aqueles que confiam nele nos dias de aflição. Mas para aqueles que se opõem a ele, para aqueles que permanecem nas suas maldades, nas suas perversidades, esses certamente receberão o juízo do Senhor. E esse é um lembrete importante para os nossos dias. Vivemos num tempo onde as pessoas estão confundindo as coisas. Construiu-se uma visão de um Deus que de tão bonzinho deixou de ser Deus. É quase um ursinho carinhoso, incapaz de exercer juízo sobre qualquer um. Não se engane. O Senhor não
é o grande exemplo dessa psicologia positiva que estão tentando te vender, não. Ele é muito bondoso, ele é muito misericordioso, ele nos conduz e ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Mas ele certamente vai exercer o juízo sobre os impenitentes. Aqueles que permanecerem nos seus pecados e se recusarem a se arrepender, a esses o juízo já está decretado, o destino já foi declarado. Sim, o inferno existe, ele foi feito pelo Senhor para o castigo daqueles que permanecerem, que permanecem nos seus erros, que não se arrependem dos seus pecados, que não creem no Senhor, que não estão diante dele. Portanto, se arrependa dos seus maus caminhos, nos arrependamos dos nossos pecados, confiados e certos de que o Senhor é bom, ele é justo, ele é misericordioso com aqueles que se arrependem, mas ele também certamente trará juízo sobre os impenitentes. E acredite, você não quer estar, você não quer mesmo estar do lado daqueles que receberão o juízo do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para identificarmos nas nossas vidas aquilo do qual devemos nos arrepender e que sejamos humildes e submissos ao Senhor, dispostos a ouvir a sua voz, atender o seu chamado, sermos submissos a Ele e caminharmos em obediência ao nosso Senhor. Deus abençoe você. Vamos juntos, seguindo a leitura aí dos profetas. Agora vamos para a leitura de Abacuque. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Clica na setinha, manda esse vídeo para um amigo, para um familiar, para alguém que possa ser abençoado por ele. Faz sua leitura e volta amanhã. Deus te abençoe.